A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, caros ouvintes, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e também toda a tua família em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor para mais um vídeo de aprendizado à palavra do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra que salva, essa palavra que liberta, essa palavra que edifica, essa palavra que vivifica a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Curta, compartilhe em nome de Jesus. Se possível, se inscreva no canal para que assim muito mais pessoas continuem sendo alcançadas pela palavra do Senhor Jesus e também através da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para a mensagem de hoje. Aleluia, glória a Deus. A mensagem de hoje eu gostaria de falar sobre deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem te levou para o deserto? Antes de iniciarmos, eu gostaria de apenas explicar rapidamente o que significa deserto. Deserto na Bíblia, na grande maioria das vezes, vai simbolizar ou vai significar momentos difíceis, momentos de tribulação, né? Momentos muitas das vezes de dor, momentos escassos em nossas vidas. Então, deserto, louvado seja o nome do Senhor, é um momento de dificuldade que nós passamos e muitas das vezes todos nós passamos. Mas o que eu te pergunto nesta noite, quem foi que te levou para este deserto? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como foi que você chegou até essa prova? De que maneira você chegou nessa situação de deserto em que se encontra a tua vida? Como foi que você chegou até aí? Porque todos nós passaremos pelo deserto. Todo ser humano em algum momento ou já passou, ou está passando, ou ainda vai passar pelo deserto, ou seja, por momentos difíceis em sua vida. Disso nós não temos dúvida. Mas uma coisa é você passar pelo deserto porque Deus te conduziu até este deserto, e outra coisa é você estar num deserto sozinho por atitude própria, você está no deserto porque você mesmo quis ou por alguma, digamos assim, alguma decisão que você tomou te levou até esta situação de deserto em tua vida. E eu queria trazer essa reflexão para mim, para você neste momento e deixar a pergunta: quem te levou para esta situação? Foi você? Ou foi Deus que te levou até aí? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia vai nos contar a história de um homem, um personagem bíblico, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele mesmo decidiu ir para o deserto. Ele foi por vontade própria, por suas próprias decisões e passou por momentos de terrores em sua vida. Ele passou por momentos tão difíceis em sua vida que ele desejou que Deus o matasse, que Deus tirasse a sua vida. Alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que este personagem bíblico passou até por um momento de depressão, por ele mesmo ter escolhido ir para o deserto. Não foi Deus quem o enviou até lá. E o nome desse personagem bíblico é Elias, o profeta Elias. E você vai encontrar essa história, já pegue logo a sua Bíblia e acompanhe conosco lá em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 em diante, você vai entender um pouco mais sobre essa história. Mas se nós voltarmos um pouquinho mais, nós vamos ver que Elias era um profeta de Deus, um conhecedor do poder de Deus.
um crente ali fervoroso, a quem Deus usou de maneira grandiosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para você ter uma ideia, Elias, em um determinado momento, ele chegou para o rei de Israel e disse: olha, não vai mais chover, até que eu diga que vai chover. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Reis capítulo 17 vai dizer assim, ó: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe era o rei de Israel, o rei do reino do norte. E Elias disse assim, ó: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho e nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Elias, ele tinha tanta confiança no Senhor, ele era tão próximo de Deus, que ele chegou à ousadia de dizer: olha, a partir de hoje não vai mais chover, até que eu diga que vai chover, porque Deus lhe deu essa autoridade. A Bíblia vai dizer que Deus pediu para que Elias fosse se esconder próximo a um ribeiro. E a palavra do Senhor mesmo vai dizer, se você continuar aí em 1 Reis capítulo 17, você vai ver que Deus enviava um corvo pela manhã e ao anoitecer com pão e carne para Elias comer. E Elias bebia a água do ribeiro. A Bíblia vai dizer mais na frente que a água desse ribeiro secou porque não choveu mais alguns dias depois. E Deus envia Elias à casa de uma viúva, porque essa viúva iria alimentá-lo. E aqui eu abro um paralelo nessa história, abro um parênteses nessa história, para algo que me chama a atenção, é que Deus enviou Elias para a casa de uma viúva que não tinha praticamente nada, que não tinha comida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus queria, na verdade, abençoar a viúva com a presença do profeta. A Bíblia vai dizer que a viúva não tinha mais nada, o último que ela tinha, ela já iria comer e esperar a morte juntamente com seu filho. Mas ela ouviu a voz do profeta e a primeira porção ela entregou ao profeta, e a Bíblia diz que não faltou, azeite mais na panela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai dizer aqui, ó. Aqui no versículo 15, a viúva fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias, com o pouquinho que ela tinha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o que me chama a atenção é que Deus, Elias estava precisando ali de uma ajuda, de um alimento, e mesmo na dificuldade, Deus usou Elias, que estava precisando, para abençoar a viúva, e desta maneira, tanto a viúva quanto Elias e toda a casa da viúva foram alimentados por muitos e muitos dias, até que viesse a chover novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse parênteses, eu quero te dizer que mesmo você que é profeta de Deus, mesmo você que é servo do Senhor, que esteja passando por dificuldade, esteja passando aí por perseguição, por um momento difícil na tua vida, ou um momento que até você pode estar por uma situação de necessidade, precisando de outra pessoa, mesmo nessa situação onde você acredita que você não pode mais ajudar ninguém, Deus ainda te usa, louvado seja o nome do Senhor, para abençoar outras pessoas, porque não é com o que tu tem, mas é Deus que coloca na tua mão para que tu possas assim representar o Senhor nosso Deus aqui na terra e abençoar as pessoas. Então levanta a tua cabeça, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque tu é filho de Jeová, filho do Deus dos exércitos, e o nosso Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Levanta a tua cabeça em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então Elias conhecia Deus de maneira grandiosa. Imagina você ser alimentado por um pássaro
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você for mais na frente, você vai ver que Elias ali, ele desafia ali os profetas de Baal. E o Senhor nosso Deus, resumindo aqui a história, ele envia ali fogo do céu, aonde acende ali o fogo no altar. E aí ficou provado que só o Senhor Deus era o verdadeiro Deus. E aí todos os outros profetas de Baal foram mortos, mas Elias, que era o profeta de Deus, venceu esses profetas. Deus fez maravilhas diante da vida de Elias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas depois disso, a Bíblia vai dizer que a rainha Jezabel ameaça Elias e diz: olha, de hoje tu não passa, tu vai morrer, de hoje tu não passa. E ele ficou com muito medo, mesmo conhecendo Deus, mesmo conhecendo tudo o que Deus fez sobre a sua vida. Elias temeu e fugiu. E a Bíblia vai dizer lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, vai dizer assim, ó: ele mesmo, porém, foi para o deserto. Ele mesmo. Não foi Deus quem enviou Elias para o deserto. Como você chegou nessa situação? De que maneira você chegou nessa situação que representa um deserto? Como você chegou nessa dificuldade? Como você chegou aí? Foi Deus que te levou? Ou você mesmo foi? Ou você fez como Elias e foi para o deserto sem a ordenança de Deus? E nós vamos ver mais adiante, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Elias sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer, mas mesmo assim ele orou, porque era crente. E olha só o que ele disse: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias passou por uma dificuldade tão grande, passou no deserto por uma tribulação tão tremenda, que ele desejou morrer. Ele disse: olha, Senhor, tira a minha vida. Eu quero te dizer que se você estiver passando por uma situação difícil, uma situação delicada, se você chegou aí no deserto sem a ordenança de Deus, sem Deus ter te mandado aí ou ter te conduzido até o deserto, e você muitas das vezes deve estar pensando que acabou, que não tem mais solução, que não tem mais jeito. Eu quero te dizer que o Senhor Deus hoje, neste momento, Ele chega neste deserto, Ele chega juntamente contigo no deserto e te oferece pão e água, que é a sua palavra. E Ele diz que a tua jornada ainda não acabou, ainda não é o fim, tu ainda tem um longo caminho pela frente. Te alimenta e bebe, ganhe força para continuar a caminhada, porque ainda não é o fim. Coma pão e beba água. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo disse que Ele é o pão da vida e que Ele é a fonte da água que jamais se acaba. Quando uma pessoa está no deserto, está na dificuldade, o deserto é um local seco, onde não tem comida, onde não tem água para matar a sede. Mas Jesus Cristo é a fonte no deserto, Jesus Cristo é o pão da vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, Deus te oferece: coma e beba, ganhe força e continue a caminhada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor hoje te pergunta a mesma pergunta que Ele fez para Elias, lá no versículo 9
do capítulo 19, a última parte que diz assim: o que fazes aqui, Elias? Hoje o Senhor Deus te faz essa pergunta. O que tu fazes aí? Como foi que você chegou até aí? O que tu fazes aí? Se Deus não te levou até aí, Deus te pergunta: o que fazes aqui? A palavra é: o que fazes aqui? A palavra aqui significa que Deus está contigo, do teu lado. Aqui, ou seja, onde você está, Deus está do teu lado, aí contigo também. Perguntando: por mais que tu esteja no deserto, o que tu fazes aqui? Mas por mais que tu esteja aqui, eu estou contigo, te dizendo: saia daqui. Aqui não é o teu lugar. Eu quero te dizer que no deserto não é o teu lugar. Se você está aí por conta própria, saia daí imediatamente. Coma, beba, ganhe força e saia daí. Coma pão e beba água, ganhe força e saia deste deserto ao qual Deus não te conduziu até aí. E saia, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos mais na frente, nós vamos ver o exemplo de um homem, um personagem bíblico, que Deus o conduziu ao deserto. De uma maneira totalmente diferente de Elias, que foi ao deserto sem a condução de Deus. Nós vamos ver lá em Ezequiel capítulo 37, um texto muito conhecido, que vai dizer assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Ou seja, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos secos. O vale de ossos também tem a mesma simbologia do deserto. Para nós pegarmos um outro exemplo, nós podemos pegar o próprio Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que ele foi conduzido ao deserto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pelo Espírito. Está lá em Mateus capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, deixa eu procurar aqui rapidamente para que possamos nos alimentar dessa rica e maravilhosa palavra. Olha aqui, Mateus capítulo 4, verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Quando Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto, ele foi conduzido por Deus ao deserto. Jesus Cristo foi conduzido, ele não fez como Elias. Quando chegou lá, Jesus Cristo estava alimentado pela palavra. Ele estava forte, estava preparado. Porque Deus, ele não vai te conduzir ao deserto sem que tu esteja preparado, sem que ele saiba que tu está pronto para enfrentar este desafio. Se foi Deus que te conduziu a este deserto, tenha certeza que Deus te preparou e que Deus sabe que você está pronto e que você vai vencer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós voltamos lá para Ezequiel 37, Deus olha para Ezequiel e diz: olha, esses ossos poderão reviver, porque ele foi conduzido por Deus a um vale cheio de ossos secos, e ele enfatiza que os ossos estavam sequíssimos. E aí Deus pergunta: poderão esses ossos reviver? Ezequiel, ele foi conduzido por Deus, ele conhecia o poder de Deus. Assim como Elias conhecia, mas Elias estava passando por dificuldade porque ele não esperou que Deus o conduzisse, ele mesmo foi ao deserto. Porque às vezes que Deus o conduziu, ele estava firme, mas quando ele mesmo resolveu ir, ele fraquejou naquele momento. E Ezequiel olha para Deus, conhecendo o seu poder, conhecendo a sua glória, e diz: Deus pergunta: poderão esses ossos reviver, Ezequiel? Ezequiel olha para ele e diz assim: Senhor,
Tu sabes. Ou seja, o Senhor sabe todas as coisas. Eu entrego em tuas mãos, Senhor Deus. Se o Senhor disser que eles poderão viver, eles viverão. Se o Senhor disser que não, eles não viverão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quero te dizer que quando Deus te conduz ao deserto, quem te dá a palavra é Deus. Porque Deus disse assim, olha, profetiza a esses ossos e diga, ossos secos. Deus dá a palavra. E é com a palavra que tu vai vencer esse deserto. É através da palavra de Deus. Quando Deus te conduz ao deserto, tu vence, porque além dele te conduzir, ele te dá a palavra. Porque Jesus Cristo também venceu Satanás no deserto, foi com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se foi você mesmo que foi ao deserto, por conta própria, coma pão e tome água, e saia daí, ganhe força e saia daí imediatamente. Mas se foi Deus que te conduziu até aí, a este deserto, fica tranquilo, porque Deus já te deu a palavra, e Ele sabe que tu pode vencer, que tu pode atravessar este deserto, essa dificuldade. Fica tranquilo, confia no Senhor e na sua palavra, porque a palavra Deus já te deu. Se você estiver aí sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você vai vencer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí eu te pergunto, quem te levou até o deserto? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus.